porcaria aqui! Não posso fazer nada pelo excesso de pacientes doentes! E a secretaria, o governador não faz nada! Muito se critica a eficiência da rede de saúde pública do Brasil. Filas, falta de atendimento, más condições de trabalho, médicos sem receber, ausência de medicamentos. Por que se diz que a saúde pública não funciona? O Entre Linhas procurou o tripé do sistema de saúde e ouviu médicos, representantes dos hospitais e da administração pública. A resposta para esta e outras perguntas. No primeiro passo dessa caminhada na saúde pública, é necessário ouvir os principais agentes dessa estrutura, que são os médicos. Agora nós vamos conversar com o Dr. Antônio Bahia Neto, um médico renomado em nossa região, que vai falar um pouquinho sobre saúde pública e saúde privada. Tudo bem, doutor? Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Obrigado, em primeiro lugar, por nos receber. Você que é especializado em coração, não é isso? É, exatamente. Minha área atual é cardiologia, especificamente a cardiologia intervencionista, né? Sim. A parte de angioplastia, cateterismo, os exames invasivos. E além do tratamento específico do paciente, você também é responsável pelo centro de tratamento intensivo, né? Das CTIs. É, exatamente. Eu respondo pela coordenação do centro de tratamento intensivo, tanto da rede pública quanto da rede privada na nossa região. E numa das áreas mais delicadas, que é a cardiologia. Perfeito. Né? Você está aí como fiel da balança, porque você protege o coração na área privada e na área pública. Uhum. Tem muita diferença de tratamento para o paciente da área pública e da área privada? Em termos dos recursos, existem algumas restrições na rede pública, que o paciente da rede privada tem um acesso mais aberto, sem mais limitações, mas em termos gerais, apesar de toda a dificuldade que a gente enfrenta na rede pública, a gente consegue prestar um atendimento de bastante qualidade, às custas de muita luta e muito sacrifício para poder oferecer os mesmos recursos. Eu imagino que o médico, enquanto agente intervencionista da saúde, ele tem a mesma disposição tanto na área pública quanto na área privada. Sem dúvida. Mas você falou dos recursos. Qual é a realidade da rede pública hoje? Como é feito esse suporte para a saúde hoje em dia? Na verdade, a normatização do que é oferecido na rede pública, ela vem de uma esfera federal. Então existem estudos assim, muito sérios e muito prolongados e burocráticos antes de você liberar qualquer recurso que é disponibilizado para o paciente da rede pública, por uma questão simplesmente de gerenciamento de custos. Uhum. Então, existem recursos que logo eles são liberados pelas agências de vigilância sanitária, no caso do Brasil, da Anvisa, e comprovado sua eficácia. Na rede privada, ele é liberado para o paciente ter acesso a ele de uma maneira mais imediata, e para isso ser disponibilizado na rede pública existem algumas restrições a mais até que isso possa ser custo efetivo e incorporado na rede privada. Você toca no assunto aí, a questão burocrática. A rede pública ela é mais burocrática? Até você disponibilizar aqueles recursos estar disponível para os rotineiros, sem dúvida nenhuma. Uma vez que ele já esteja disponibilizado rotineiramente, incorporado aos rol de procedimentos que são pagos pela rede pública, talvez a burocracia maior seja a autorização para os procedimentos serem feitos. Isso procedimentos eletivos, não falando do procedimento de urgência. Pode-se presumir, então, não vamos falar em mortes, mas que há maior eficiência nos tratamentos da rede privada em razão dessa menor burocracia? Sem dúvida, até porque eficiência não quer dizer literalmente eficácia. Sim. Então, eficiência também não está relacionada simplesmente com o fato do paciente sobreviver ou morrer, mas em termos de melhora de qualidade de vida, em termos de melhor controle de sintomas, em termos de agilidade no atendimento, isso não tem dúvida nenhuma. A rede privada, você tem uma eficiência maior no atendimento e no acesso aos tratamentos do que na rede pública. Isso pela própria questão das autorizações, a própria questão da restrição do número de procedimentos que pode ser feito de acordo com os gastos que podem ser feitos na rede pública, e que na rede privada, apesar de também ter o seu controle, ele é um acesso mais abrangente do que da rede pública. O sistema de saúde público hoje ele é organizado pelo SUS, né, pelo Sistema Único de Saúde, que inclusive é muito criticado, inclusive pelos médicos, não só pelos pacientes, mas pelos médicos. O que tem de errado no SUS? O SUS ele é um modelo de assistência à saúde fantástico do ponto de vista conceitual.
você conseguir um acesso universal do paciente, equalitário ao sistema de saúde, é o sonho de qualquer democracia, de qualquer sistema justo de atendimento à população. Porém, ele nos moldes em que ele é estruturado no Brasil, na forma como é feito o seu financiamento, ele é um sistema que eu acredito que seja inviável. Eu acredito que nós estamos chegando num processo em que o SUS está chegando no seu limite de assistência, porque cada vez surgem tratamentos mais caros, tratamentos mais modernos, com maiores recursos, e o sistema ele não consegue se sustentar financeiramente para poder arcar com tudo e pagar tudo que é preciso e atender qualitariamente toda a população do Brasil. Então, o SUS tem essa grande questão da limitação de recursos para financiar uma assistência universal à população, a toda essa saúde. E, além do que, muitos dos pagamentos do SUS, justamente para manter a saúde financeira, estão ficando muito defasados em termos do que o SUS consegue pagar, tanto para compra de insumos quanto para financiamento profissional, e isso leva a um sucateamento da assistência. O SUS realmente paga mal o médico? Muito mal. O que é mal? Porque eu acho que quando você fala pagar mal, você tem o parâmetro privado. Sem dúvida nenhuma. Né? Para você ter uma ideia, especificamente na área da cardiologia intervencionista, que é a minha principal área de atuação, a gente está sem reajuste da tabela do SUS nos últimos 14 anos. Então, assim, se você colocar o que paga um cateterismo hoje é o mesmo que se pagava no início dos anos 2000, e com todo aumento do custo de vida, aumento dos próprios preços dos insumos que são envolvidos no procedimento, a única coisa que não é remunerada, que não é reajustada, são os honorários. Porque médicos. Você falar em reajuste, tem que ficar muito bem claro que reajuste é diferente de aumento. Sem dúvida. Aumento é o acréscimo. Reajuste nada mais é do que a correção do valor da moeda. Exatamente. Então você está trabalhando aí por um valor que ele já se perdeu no tempo há 14 anos. Hoje, na cardiologia intervencionista nacional, existe um movimento muito grande em prol do reajuste dos honorários, inclusive com a participação direta do nosso presidente, o Marcelo Cantarelli. Teve reunião ontem com o Ricardo Barros, que é o atual ministro da Saúde, justamente para pleitear esse aumento, e o Ministério da Saúde argumenta de onde vai tirar esse recurso, mas justamente colocando para ele essa questão da insatisfação com o risco de paralisação do atendimento de toda a cardiologia invasiva do Brasil. Nós temos um segundo problema, você falou o primeiro problema, que é a questão do tabelamento do SUS, ou seja, os valores dos serviços médicos que são pagos. E um problema pior é o que é o não pagamento. Sim. Hoje, em alguns estados, como é o caso de Minas Gerais, tivemos no Rio de Janeiro também a questão do não pagamento, que se tornou uma guerra entre município, estado e União. Sem dúvida. Qual é a realidade hoje? Nós estamos em Minas, no sistema público de repasse de pagamento aos médicos. Isso depende muito da forma como é gerida a saúde local. Existem modelos de gestão em que o município tem completa gestão sobre a saúde local, então ele recebe o governo das esferas, o dinheiro das esferas nacional e da esfera estadual, gera esse dinheiro e repassa, e existem locais onde a gestão é estadual. Para você ter ideia, só que a crise ela é global. Para você ter uma ideia, o estado de Minas Gerais, ele fechou a previsão de fechar o ano de 2006, era com um déficit na saúde de 3 bilhões de reais. Isso negativo. Seria o quê? Que foi serviço prestado e não será pago? Sem dúvida. Na verdade, esse déficit é um déficit nas contas de maneira geral. Especificamente na nossa região, a gente ficou sem receber honorário médico de setembro de 2015 até março de 2016, e isso até hoje não foi pago, e foi inclusive judicializado para os médicos tentarem receber. Isso que eles já fizeram e não receberam. Só isso é questão de mão de obra. Isso serviço é de médico. Remuneração do que já foi feito. Setembro, independente da tabela ser justa ou injusta, pagar mal, 7 meses foram trabalhados de graça. Até de agora, graça não recebidos. Não recebidos. Né? Isso no que diz respeito ao repasse público. Sem dúvida. Aí eu te pergunto, é a questão médico, porque na minha opinião, você vai me responder melhor, o médico é mais questão de vocação. A pessoa nasce para ser médico. Deveria ser, Juninho. Né? Porque se lidar com vida, eu acho que é a profissão mais importante de todas. Como que surge esse conflito? Porque também ninguém pode trabalhar de graça. E a partir do momento que você tem que cuidar de vida, mas não recebe,
como que é esse conflito dentro da área médica? Até que ponto o médico pode chegar? Isso é importante você colocar essa pergunta, porque é sempre colocado, tem essa ideia de que o médico tem uma facilidade muito grande de ser remunerado, é muito bem remunerado, de trabalhar. Na verdade, a vantagem do mercado médico é que ainda não falta trabalho para o mercado médico, seja para mão de obra médica, seja na rede. É porque doente tem demais, pública, sem dúvida. E está cada vez pior o cenário. Exatamente. Só que essa questão de até onde você trabalhar, sem receber ou não, isso depende muito de cada um e dos quais são os valores de cada um, da própria estrutura de cada um e até onde cada um aguenta. Da mesma forma como qualquer profissão, existem pessoas de os caráteres mais variados em todas as profissões e com valores e conceitos diferentes. Da mesma forma que existem médicos que conseguem se estruturar com outra forma de renda, por exemplo, consultório, como existem médicos que dependem exclusivamente da sua renda da remuneração hospitalar. Então, às vezes, a situação de não pagamento afeta mais a uns do que afeta a outros. Porque a questão que eu estou te ouvindo, principalmente por ser médico, porque o médico ele é um ser humano como qualquer outro. Sem dúvida. E a partir do momento, a partir do momento que você trabalha 7 meses sem receber, você está pagando para trabalhar. Porque você está dando plantão, você não está com sua família, você tem o transporte, você tem a alimentação, então você está pagando para trabalhar. Por mais que você salve vidas, aí que eu falo da parte vocacional, você também é um ser humano e é um ser humano que tem despesa. Até onde vai essa capacidade do médico de conseguir sobressair a medicina sobre... A questão de você trabalhar em mais de um local ao mesmo tempo te dá um pouco dessa flexibilidade de você conseguir manejar essa questão do não recebimento em um local e recebimento de outro. A questão do compromisso de atendimento é o seguinte, isso eu posso falar com certa propriedade, porque eu mexo diretamente com a questão da medicina de urgência e emergência. A medicina de urgência e emergência, até legalmente, ela não pode ser suspensa o atendimento, porque colocaria em risco a vida do paciente. Então, a única forma de você não trabalhar com isso é você se demitir e cumprir os prazos legais para que o serviço possa reestruturar e ir fazer. Isso, felizmente, não chegamos nesse ponto. O que você está me dizendo é que enquanto na área de CTI é um dever. Exato. O trabalho já deixa de ser profissão e vira um dever legal. E um próprio compromisso com a vida da outra pessoa, né? Com o que você se comprometeu a oferecer, com o que você comprometeu a fazer e tudo. Então eu acredito que se chegar a um extremo de eu não conseguir pagar as minhas coisas, a questão seria eu cumprir o prazo e realmente teria que pedir demissão e para que o serviço se estruturasse para ter uma outra pessoa. Realmente não é fácil você ficar sem receber. A gente negocia com os credores mais um prazo para poder pagar, todo mundo vê a situação como que está, às vezes pega a gente em momentos mais apertados, complementando nossa renda com atendimento à saúde suplementar e assim vamos nos estruturando e procurando prestar o melhor atendimento possível para... Agora você, enquanto médico, você é um agente do sistema único, né? Você está ali entre o paciente, o médico. O que do lado dos médicos precisa para melhorar e para tornar o sistema único de saúde um sistema adequado? Responsabilidade para você gerir os recursos que são disponibilizados de uma maneira qualitária, de uma maneira no sentido de beneficiar o paciente em primeiro lugar, de não gastar desnecessariamente, de indicar corretamente o procedimento e de oferecer o que você tem de melhor com aquilo que lhe é disponibilizado. Isso eu acho que da parte dos médicos seria isso, a responsabilidade, o compromisso e a seriedade. Da parte dos gestores, já até estendendo o que você me pergunta, eu imagino que seria a questão também de uma responsabilidade numa outra esfera em termos da gestão do dinheiro público, do direcionamento adequado, um planejamento adequado, porque a impressão que passa é que muitas vezes gasta-se muito com coisas menos importantes e menos do que deveria com coisas muito importantes. E no cenário real, a saúde pública do Brasil tem solução? Essa é uma excelente questão. No atual modelo do SUS, eu acredito que nós estamos caminhando para um modelo, isso é uma opinião pessoal, nós estamos caminhando para um modelo de insustentabilidade.
Eu acho que esse modelo de atendimento à saúde pública terá que ser repensado, não sei de que forma, com uma financiamento tripartite ou bipartite, não simplesmente dependendo da saúde pública, mas está se tornando cada vez mais caro oferecer um atendimento médico de qualidade no sistema público e com o que existe de mais eficiente e eficaz. Ou seja, não deu certo. Acredito que não. Até agora, não. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado, prazer falar. Prazer é meu. Seguimos aí nessa nossa peregrinação sobre saúde. Como é que não tem pediatra no hospital desse para atender uma criança passando mal, desmaiando? Não tem antibiótico, como é que faz? Aí, ó. Você conhece seguro o senhor do Bufim? A gente amarra a fita ali do lado, meu irmão. E vai. Depois de conversarmos com os médicos, agora vamos dar sequência a essa nossa caminhada pela saúde pública e vamos passar ao lado dos hospitais. Ninguém melhor que um gestor de um hospital que atende tanto pelo SUS quanto aos particulares para nos explicar a realidade da saúde pública no Brasil. Tudo bem, Eber? Tudo ótimo. Obrigado pela atenção, vem nos receber tão bem aqui no Hospital Nossa Senhora das Graças. Você que é presidente do Conselho Administrativo. Exatamente. Para nós que é um orgulho, uma alegria, né? Estar aí participando e esclarecer alguma coisa à nossa comunidade, né? Eber, qual é a realidade do ângulo como gestor hospitalar da saúde pública no Brasil? Bom, infelizmente é de forma geral, né? É um tempo de vacas magras. Isso não é nenhum privilégio da nossa instituição, né? É notório, é público que toda a saúde pública ela está realmente sofrendo praticamente um colapso, né? em suas contas. A dificuldade de se custear essa saúde, ela é geral, né? Você faz parte de uma instituição que atende tanto a privados como pessoas públicas, como no caso pessoas assistidas pelo SUS. Exatamente. Né? No caso do SUS, o amparo é estatal. Ok. Né? Como é feito esse amparo hoje? O Estado ele tem deixado a desejar no que diz respeito ao assistencialismo aos públicos? A gente pode pontualizar o seguinte: o SUS ele é custeado, né, pelo governo, né? É o que a gente chama de tripartite, né? Governo federal, estadual e um complemento pelo município, né? Então nós temos o que é complementar, que é pago pela alta complexidade, média complexidade e assistência básica. O governo federal, que é o gestor SUS, né, ele delega aos municípios, que é o nosso caso dessa cidade, polo, né, plena. Então, a gente trabalha em contratos, contratualização. O município fica encarregado disso. Como funciona? O município ele não tem como atender a demanda, né, a determinados procedimentos. Então, de acordo com a legalidade, ele contrata terceiros, parceiros, em primeiro lugar, filantrópicos, para depois, caso não tenha esse parceiro filantrópico na cidade ou a recusa dele, ele poderia até pensar em um particular. Então, no caso do seu hospital, no caso do hospital que você administra, que é uma instituição filantrópica, okay, você está me contando que o seu hospital ele acaba por dar suporte ao município que não tem condição de arcar com a demanda hospitalar. Exatamente. Agora me explica uma coisa: a pessoa, quando ela procura um hospital, ela não quer saber se você está recebendo ou não, você tem um dever de atendimento. E muito se fala que o Estado não está tendo condição. Os próprios estados, alguns, é o caso de Minas, é o caso do Rio de Janeiro, que inclusive decretaram falência, estado de calamidade, por não ter recursos financeiros. Como fica a situação do hospital no meio dessa questão? Porque não pode deixar de atender, mas também não está recebendo pelo serviço. É exatamente essa falta de equiparação entre receita e despesa, de contrato, prestação de serviço e não recebimento. É uma cadeia. O município nos contratualiza, faz-se a programação por procedimentos, né? Temos os procedimentos obrigatórios em suas diversas áreas,
diversas áreas clínicas, né, quando eu passo, hemodiálise, maternidade, ortopedia. Então, quando o município faz esse contrato, tem um valor X, e a gente presta o serviço e o município não o recebe, é uma cascata. Porque o hospital, pelo que você me contou, primeiro ele presta o serviço para depois receber. Exatamente. E quando não recebe? Porque o que está acontecendo é isso, a realidade pública hoje é essa. E nós já temos, a partir da contratualização, o prazo de pagamento, ele já começa deficitário. Ele é com 60 dias. Então não é nem 30. Nem 30. O empenho para 60 dias. Para 60 dias. Então, o profissional já começa, né, participando, abrindo mão da entrada a ser a longo prazo. Porque muito se critica os hospitais, porque na verdade quando a pessoa está doente, ela não é atendida no hospital, mas o problema ele vem lá de cima, porque também não tem como você dar manutenção ao sistema, no caso hospitalar, sem recurso. Né? Então você está me contando que o problema é no repasse de recursos daqueles que contratam e não pagam. Também, né? Então a gente sabe que o município às vezes tem dificuldade no repasse. Enquanto o município não recebe a sua participação da União e do Estado, jamais ele tem condição de repassar. Né? Lógico que tivemos algumas ausências, algumas situações que que fugiram um pouco de algum que o município não teve como repassar, né? O que desencadeou outras ações. Então, funciona literalmente assim. Faça o contrato, o Estado e a União envia aos cofres do município, não pode ser direto, o hospital, né, a nossa instituição não pode receber diretamente. Tem que passar para o município para depois receber. É o que eles chamam de gestão plena. Vamos dar uma volta aí de 180 graus. E no que diz respeito ao particular? É muito melhor para o hospital, enquanto financeiramente falando, a negociação com os atendimentos privados, particulares? Muito. A diferença, a discrepância financeira é grande. É justamente o particular, os convênios, prazo de recebimentos menores, tabelas superiores, né? Ausência de inadimplência e com resultados positivos. E justamente esse resultado é que causa a dificuldade do não cumprimento do contrato. Porque você faz um contrato X, mas ele é insuficiente para bancar aquilo. Então, esse resultado, como nós somos filantrópicos, nós não podemos ter lucro, vai se fazendo os encaixes financeiros. Essa questão de lucro, pode-se ter lucro, desde que reinvestido na instituição. Eu dei essa volta porque eu quero chegar num ponto. Você acaba de me contar que a questão pública, ela não é uma situação que não é rentável, é uma situação que não se recebe, porque se fossem cumpridas as obrigações, as coisas funcionariam bem melhor, tanto para quem presta o serviço como para quem recebe. Exato. Do outro lado, você me conta que a questão privada é muito melhor, até pelo desgaste que quase não existe. A burocracia, tudo. Então, por que atender ao SUS se é uma obrigação do Estado? Porque para nós sermos filantrópicos, para termos a titularidade filantrópica, nós temos que atender 60%. Isso é uma regra para a gente ter esse título de filantropia. Tá? Mas também entra a questão social, porque se um hospital do porte do que você representa parar de atender, o Estado não vai aguentar. Não aguenta. Suportar as pessoas que vêm para cá. E com isso, a gente consegue fazer o atendimento de qualidade e com menor custo por ser filantrópico. Existe sim benefícios à instituição que o outro não tem. Fala-se muito no âmbito privado da questão das OS, são OS? OS, temos uma OS, a nossa instituição tem um contrato de OS com outro município. O que é OS no âmbito da saúde pública? Como funciona? A OSS, Organização Social de Saúde. Né? É um espaço que a legislação permitiu, uma criação de parceria entre um filantrópico e municípios. Para quê? Para que eles, em comum, façam um trabalho de menos custo, sem remuneração. Aonde que o Hospital Nossa Senhora das Graças se beneficia? Na redução de custos fixos,
numa compra melhor, no poder de fogo, onde que muitas das vezes os profissionais são divididos, se paga metade de um, se paga metade de outro. Seria uma parceria, o que se diz muito no âmbito privado, público-privado, a parceria público-privada, neste caso, nas devidas proporções. Não tão porque na saúde a gente não visa primeiro o lucro, né? Nem o município, muito mais o assistencialismo. Mas seria uma compensação entre o que o hospital tem e o que o município tem. Seria uma coisa dessa forma. Então a gente nos rateios que vem a vantagem. Então eu tenho uma estrutura com custo de 10. Ele tem outra estrutura com custo de 10. Então eu pago 5, ele paga 5. Vamos usar a mesma? Vou te fazer essa pergunta daqui a pouco, mas eu vou antecipar a resposta, porque é um consenso em comum. Muito se fala no âmbito da saúde que o SUS é muito bonito, mas não funciona. Talvez seria só uma evolução ou um complemento daquilo que não deu certo? Diante do exemplo que nós temos, um fato concreto e de sucesso, homologado, com as prestações de contas em dias, onde o município realmente tem uma economia muito expressiva, que está ampliando, onde que os números se elevaram, onde que o problema de saúde praticamente foi contornado, né? Então sim, porque o SUS é um programa realmente invejado. Ele é uma intenção muito positiva, uma intenção bonita. Deixa eu te perguntar, que você já está me respondendo. O SUS funciona? Não. Agora você pode continuar o que você estava... Não funciona, Juninho. Não tem como você ter o mesmo tratamento, não só na saúde, com o mesmo valor. O mundo não permite isso. E isso não é Brasil. É em qualquer país desenvolvido, onde o mesmo dinheiro não paga o mesmo tratamento. Você começou falando, eu te interrompi, só para a gente se colocar no lugar certo da conversa, que o SUS, você falou que ele não funciona. Você começou falando que ele é invejável. Em quê? Ele é invejável em seu contexto, em sua essência, onde, imagina, Sistema Único de Saúde, onde qualquer cidadão teria o direito igual à saúde. E o que deu errado no SUS? Os números. Juninho, você é pai de família, eu sou pai de família, tenho 2 filhos. Eu começo muito bem, eu dou aquele conforto necessário. Só que meus filhos ou a minha família cresce em números ou cresce em necessidades. É um primário, depois vem o ensino médio, fundamental, faculdade. Os números foram crescendo. E o repasse congelado. E o pai com o mesmo salário. Você está me falando da conturbada tabela SUS? Que tem 15 anos que não tem reajuste. Então o pai, ele ganhava 1.000, gastava 950. Hoje ele ganha 1.000, gasta 2.000. Mas não, ele não ganha mais 1.000 porque o valor deflacionou. Pois é. Os 1.000 de 15 anos atrás não é... Mas vamos supor se for que olhar, mesmo não é 1.000. 500 de valor de compra. Mas o que ele gastava com a família dele, 950, hoje ele gasta 2. Agora você está aí numa situação talvez a mais crítica de todo o sistema de saúde. Porque você está no meio. De um lado você tem os pacientes, do outro lado você tem os médicos e do outro lado você tem quem deveria te pagar e não te paga. Você está aí na zona de tiro. O que diz respeito aos médicos, como essa questão de tentar explicar que às vezes o não pagamento não é pelo hospital, mas sim pelo não repasse dos insumos? É lamentável, é o que mais nos dificulta na nossa gestão. Porque não há o que se questionar aos médicos. Trabalhar 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6 meses sem receber. Eu acredito que nenhum desses profissionais estão aqui por hobby, né? Eles estão aqui dedicando o seu trabalho, o seu conhecimento, as suas noites, e é o mínimo. A contrapartida do trabalho é a remuneração. Ela está lá na Constituição, ela está lá na CLT, né? Ela é centenária. Nós conversamos com o doutor Antônio Bahia, que nos deu a entrevista, porque o médico, as pessoas, apesar de terem uma visão de santo, é um ser humano como qualquer outro. Como qualquer outro. E com as necessidades básicas de família e tudo. Eu me desculpa, eu sou um profissional que tem como clientes inúmeros médicos e sei da situação deles difícil.
Você acha que é uma relação injusta? Porque você é obrigado a atender 60% do SUS. Mas, quando você olha juridicamente falando, você não pode deixar de prestar assistência quando você não recebe. Exatamente. E isso é uma imposição, inclusive, do Ministério Público. Nas últimas reuniões, onde que a gente teve dificuldades em cobertura de plantões, onde que as escalas a gente já se sentia ameaçadas, e notificando o Ministério Público, a única coisa que, e o promotor está na sua razão, de nos cobrar, eu não quero desassistência. Ou seja, ela não pode parar. A instituição não pode parar. Culpado para essa situação, o sistema está da forma que está, porque no Brasil as coisas, assim como na educação também, gasta-se muito e se resolve pouco. Nos outros países, como é o caso, por exemplo, da Coreia do Sul, quando se fala em educação, no Chile, se tem um resultado muito maior com custos menores. Imagino que na educação, na saúde também seja isso, porque você vai olhar os números, inclusive de repasse, legalmente todo mundo é obrigado a repassar 15% do hospital. Quer dizer, dinheiro tem, ou pelo menos deveria ter. O que tem de errado? Quem é o culpado? Juninho, eu enumero primeiro, no nosso caso de filantropia, de prestador do SUS, realmente a tabela defasada. É 15 anos. Então a culpa é da União? Também. Agora, os gestores têm obrigação de fazer mais com o mesmo. Essa é a nossa missão. A questão da eficiência. Da eficiência. E eficácia. E eficácia porque tem que ter o resultado melhorado. Você, enquanto gestor de uma instituição híbrida, não sei se existe essa palavra, eu falo híbrida porque é público e privado, você, apesar de trabalhar com o SUS, você tem o know-how de uma instituição privada. Sim. Inclusive na gestão. É diferente essa gestão do público e do privado, na prática? Sim, você fala a gente comparar uma instituição... A forma de gerir. Com certeza sim, porque além de você ter números melhorados no particular e no convênio, menos burocracia, tudo se flui. A proximidade com quem você está contratando é muito maior do que um sistema único de saúde que é nacional e que sua superintendência, esses negócios, está lá em Brasília. Então talvez a burocracia também seja um grande problema, onde você tem que se resolver rápido. Muito, nas prestações de contas, nas supostas glosas, nos entendimentos, nas mudanças de gestões, de secretarias, de governos estaduais, do governo da União. Interesses políticos? Também. Para finalizar a nossa conversa. Porque os políticos, eles têm suas bases. Para finalizar a nossa conversa. Primeiro, são duas perguntas juntas em uma só. Se você vê solução para o nosso sistema, se você vislumbra alguma possibilidade, algum caminho, e quais seriam essas medidas para que se tornasse um sistema público, um sistema de saúde viável? Juninho, para que de primeiro momento, o nosso caso em específico, para que nos ajude no nosso operacional, hoje eu vejo a OS como uma alternativa positiva, certo? Justamente por causa dessa economia, porque a gente não vislumbra melhores números. Eu acredito que, inclusive, que o município ele está com mais dificuldade na renovação do nosso contrato que já existe do que o do anterior. Porque caiu a receita e aumentou a demanda. Entendeu? Então nós temos que fazer, mas o trabalho, a assistência à saúde, ela vai ter que existir, ela vai ter que continuar, e o dinheiro é o mesmo, ou menos. Então vai ter que ser reinventado. Por necessidade. Por necessidade, por realmente fazer acontecer a saúde. Nós não podemos simplesmente acomodar, não tem dinheiro e ir fechando. Fecha isso, fecha aquilo e fecha aquilo. Eu vou tentar traduzir sua resposta. Você vê sim uma solução, mas não por medida de busca da solução do problema, mas sim por necessidade, uma vez que é um serviço que não vai acabar, que não pode ser interrompido,
e que de uma forma ou de outra, ele vai ter que ser solucionado. E tem que ser readaptado. Nós precisamos de uma alimentação de qualidade para pacientes e funcionários, mas ela tem que ser econômica. A nossa lavanderia, o nosso enxoval, ele tem que ter seus caprichos, seu zelo, mas de forma econômica. Né? Que muito se vê o atendimento, a enfermagem, o negócio, mas e o por trás? E os bastidores de uma casa dessa? Uma conta de energia de uma casa dessa? Então precisa pôr ordem na casa. Precisamos reinventar com o mesmo para continuar. Esse é o nosso compromisso. Muito obrigado, muito esclarecedor. E agora que nós já ouvimos os médicos, os gestores de hospital, vamos procurar o Estado para ver o que o Estado tem a dizer sobre essa questão da saúde pública. Afinal de contas, muito se reclama. Não tem médico na UTI. São vários plantões em que não há médico na UTI. Jean, você é superintendente regional de saúde, não é isso? Isso, eu represento a Superintendência Regional de Saúde de Sete Lagoas, né? Que é uma região dividida em duas regiões de saúde. A região de Curvelo, com 11 municípios, aproximadamente 200 mil habitantes, e a região de Sete Lagoas, com mais de 400 mil habitantes e 24 municípios. Qual é o papel do superintendente regional? O que você faz? Nós temos um papel importante no que diz respeito a dar suporte aos municípios para a implementação das políticas públicas de saúde de Estado e vindas do Ministério da Saúde. Então você é a pessoa que representa a saúde pública enquanto ente administrativo da administração pública. Exato. E você acompanha aí no seu setor de abrangência como vem sendo implementada a saúde pública nos municípios, não é isso? Exatamente, a gente monitora isso tudo. Por que se fala tão mal da saúde pública hoje? Não só a nível regional, mas a nível nacional. De alguma forma tem um certo interesse em menosprezar o sistema público de saúde, porque para se ter sistemas privados e ou particulares, há uma concorrência entre esses sistemas e à medida que você denigra a imagem do sistema público, você consegue vender mais sistema privado. Porque o Sistema Único de Saúde ele é o sistema que arca com a maior parte da alta complexidade, tanto para as pessoas que não têm nenhum plano de saúde, quanto para as pessoas que têm planos de saúde precários, né? Que são aqueles que não têm cobertura total. Então, se você tem que fazer um transplante, é o SUS, exames mais caros é o SUS, tratamento de oncologia, alta complexidade em cardiologia, neurologia, nefrologia, tudo isso é bancado pelo Sistema Único de Saúde. Nós ouvimos antes de conversar com você o quadro médico e também gestores de hospitais. Todos eles fazem algumas críticas ao SUS, em resumo resumo, falam que o SUS não funciona. Não funciona principalmente por problemas de burocracia, né, na hora de liberação de recursos para atendimento e também pelo valor defasado, a tal tabela SUS que, segundo eles, há 14 anos não há reajuste. Esses problemas são de conhecimento, são de prioridade do Estado? Sim, há uma grande... O SUS, ele veio pós-Constituição, né, junto à montante da Constituição, então ele ainda é muito jovem, né, enquanto sistema público para um país de tamanho continental como o Brasil. Imagina que você tem um sistema que é universal, igualitário, tem que ter o tratamento completo para todas as patologias, assim como prevenção, promoção em saúde para todas as pessoas. É complexo você organizar e fazer com que esse sistema seja estável em um curto período de tempo, né? Nós não temos nem 50 anos de SUS ainda. Mas o que acontece é que há também, não só na saúde, mas como em outras áreas, um problema de financiamento, né? Porque a municipalização ela fez com que uma série de responsabilidades fossem repassadas do governo federal para os municípios, o Estado ainda com um papel ainda bem tímido, né? Em relação ao que ele poderia estar ajudando os municípios, mas o que diz respeito é que na arrecadação tributária, grande parte dos recursos arrecadados ainda estão na esfera federal. E ele não repassa com a mesma proporção que ele recebe esses recursos para os municípios.
que são também... Então, quer dizer, você está falando que o Estado arrecada muito, mas repassa bem menos do que arrecada em questão de proporção. Exatamente. Então, assim, grande parte dos recursos arrecadados, eles estão na esfera federal. E os municípios hoje, com essa dificuldade financeira, uma série de outras questões, mudanças também na oferta de saúde, faz com que esses municípios hoje gastem mais até mesmo do que o percentual, né, que eles têm como obrigatório, porque para o caso dos municípios é de 15%, né, da arrecadação. 15% o município é obrigado a destinar para a saúde. Pelo menos 15% é o mínimo, né? O Estado, nesse caso, seria os 12%, né, que eles estão tentando ainda repassar, de forma tal que isso tudo ainda não faz com que o SUS seja um sistema robusto. Olha para você, a União tem um coeficiente mínimo ou não? Porque você me falou que cada município tem que, obrigatoriamente, pelo que você também esclarecendo, tem que passar 15% da sua arrecadação para a saúde. Sim. O Estado, da arrecadação total, 12% ele tem que dividir entre os municípios. E a União tem algum percentual? A União hoje não repassa nem 10% da sua arrecadação total para a saúde pública no Brasil. Mas gira em torno de 5%, 6%? Eu não sei exatamente qual é o valor, mas está entre 5% e 10%. Você sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque um país como o Brasil, que tem uma carga tributária tão alta, que tem uma arrecadação tão alta, hoje nós vemos grandes cidades, grandes estados, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, que decretaram estado de calamidade, não só de saúde, mas de vários... Né? O que eu quero chegar na conclusão é o seguinte: se arrecada muito, se repassa muito para a saúde, e por que não dá certo? Se gasta mal? Além de tem um problema de gestão, obviamente, né? Nem toda gestão do SUS ela é qualificada, né? Nem todos os gestores são qualificados adequadamente para serem gestores do Sistema Único de Saúde, e isso faz com que uma série de incoerências e de aplicações mal feitas, né, sejam feitas com os recursos da saúde, não que a pessoa quer aplicar o recurso mal aplicado, mas o baixo conhecimento global do sistema de saúde, de saber qual é o objetivo de fato de cada sistema, para que ele invista o que é necessário para aquela população que ele é gestor, faz com que os recursos sejam mal utilizados. Porque dinheiro tem. Quer queira, quer não, a saúde ela tem o coeficiente mínimo. Por mais que ganhe pouco, a saúde ela vai ser afetada, como o resto também vai ser. Mas pelo que você me falou, é um coeficiente obrigatório em um país como o Brasil, que produz muito. Exato. E que arrecada muito, talvez seria o caso de realmente má gestão, aquele problema que foi alegado da burocracia. Por que burocracia no sistema público? Porque eu imagino que seja onde a pessoa precisa de mais velocidade em liberação de recursos. Exato. Agora, sim, essas falas, a gente tem que ponderar um pouco elas, porque o sistema privado hoje também, eles são extremamente burocráticos. Então, se você solicita, se o médico te pede uma cirurgia no sistema privado, esse pedido de cirurgia ela tem que passar por uma auditoria prévia, tem uma comissão de avaliação, tem uma série de quesitos que também são os mesmos, né? Inclusive uma parte imitadas do SUS, e tem mais ou menos uma carga burocrática muito parecida. Tudo bem que eu acho que para uma máquina pública, quanto mais você desburocratizar, né, com os devidos cuidados para também que não fique solto, né, e dê margem para que sejam feitas outras coisas com aquela facilidade, a gente deve desburocratizar. Então, a carga burocrática é praticamente muito parecida hoje entre os planos de saúde e o sistema. O que muda talvez a demanda. Porque a demanda pública ela é infinita, porque você ressaltou muito bem. Um convênio privado é só quem está em dia que tem acesso. O público não, inclusive quem é do convênio privado também tem acesso ao público. Isso. Tá. Agora você, enquanto superintendente, você é melhor que nenhum de nós para conhecer de perto a saúde. Inclusive, uma das suas funções é procurar defeitos para fazer funcionar corretamente, não é isso? Também. Você fiscaliza. Nós temos um papel fiscalizador ainda muito forte, né? Inclusive, Minas Gerais premia. Eu estava acompanhando outro dia um hospital público que recebeu uma premiação, não me lembro muito bem o nome do programa, que beneficia os hospitais que cumprem metas de atendimento e de recursos, não é isso? Uhum. Tem um programa no âmbito da rede hospitalar, né? Esse programa ele tem um recurso que é fixo por adesão, mas uma parte do recurso ela é baseada em cumprimento de metas.
né? Então, os hospitais que cumprem as metas é que eles aderiram, se eles atingindo determinados valores daquelas metas, eles recebem o recurso completamente. São metas de quê? De custos, de qualidade? De qualidade, de processo, né? E de cumprimento de acesso mesmo aos pacientes, né? Tipo taxa de ocupação, o Estado contrata os leitos SUS ou dá recurso para aquele hospital que se vinculou a esse projeto. Então ele tem uma taxa de ocupação mínima SUS que ele tem que fazer e uma série de outros quesitos nesse pacote. Você, enquanto superintendente, você é o homem que quer que a saúde funcione bem, porque o seu papel é fiscalizar se está acontecendo a eficiência, se o recurso está sendo bem usado. O que você presencia de mais errado como prática dos hospitais públicos, do atendimento público? Hoje fica difícil a gente falar de o que é mais errado, mas ainda nos hospitais públicos hoje o mais errado está ligado à parte de gestão hospitalar, né? O hospital é uma máquina extremamente complexa para se administrar e aí a gente ainda tem pessoas com baixa capacidade de administração hospitalar e como a maioria, o sistema público, quando você consegue compartilhar os conhecimentos entre várias pessoas, fica fácil todo mundo entender quais são os problemas, os erros, os acertos, pontos frágeis, pontos fortes. Quando poucas pessoas conhecem esse sistema, qualquer pessoa pode falar alguma coisa que você vai ter que acreditar. E muita gente faz isso com a máquina pública, né? Isso aqui é muito difícil de administrar, porque isso é desse jeito, funciona assim, isso é muito caro. E as pessoas que têm baixo conhecimento na gestão pública têm que acreditar naquilo que as pessoas estão falando. Então, hoje, para se gerir um hospital público, tem que ter uma equipe muito bem preparada, né? A gestão de custos ela tem que ser muito eficiente, né? Evitar desperdício, muito do problema do hospital público está ligado ao desperdício, né? Porque é pouco controlado, não se registra adequadamente as coisas, a maioria dos hospitais ainda não são informatizados, então você gasta muito para uma resolutividade ainda pequena, né? Nesse ponto, os hospitais privados eles têm uma gestão muito mais eficiente e conseguem com o mesmo dinheiro produzir muito mais que o hospital público. No que diz respeito ao âmbito público, não se dedica pouco recurso ao atendimento primário, aos cuidados primários? Pois é, aí que tá. Você estava falando que o Brasil, nessa grandiosidade, arrecadação, se o Brasil quer de fato, né, continuar nessa busca de um dia ser um país desenvolvido e crescer demais, para crescer muito você tem que produzir. Para você manter a sua carga de produção funcionando adequadamente, você tem que ter trabalhadores saudáveis, população saudável, pessoas com capacidade para gerir de forma saudável também, porque é assim que os times ganham, né? Você tem que ter um time todo em dia. Sim, o cuidado começa antes do jogo. Exatamente. Né? Então, são esses os cuidados primários, que são os preventivos. Exato. Então, tanto o sistema produtivo, quanto empresas, indústrias, etc., que são aqueles que produzem o bem de capital, eles têm que pensar que os seus empregados também têm que ter qualidade de vida. Assim como o SUS a administração pública tem que pensar que o SUS tem que resolver os problemas imediatos, urgência, emergência, aquela demanda de urgência ali, mas ela tem que fazer promoção e prevenção. Sim, a questão de doenças sexualmente transmissíveis, a questão da natalidade, a questão de uma série de outras doenças. Qualidade de vida, qualidade na alimentação, que são, atividade física. Sim, são uma série de problemas que o custo de prevenção é muito maior que depois de remediar. Falta realmente esse cuidado com o setor primário da saúde? Falta muito dar o devido valor ao que é a promoção e a prevenção bem feita, né? A gente, como é difícil você estimar os custos econômicos a longo prazo para promoção e prevenção, fica difícil para o gestor A gente vive uma gestão imediatista, né, no Brasil. Você entra para resolver determinados problemas, a hora que você está começando a resolver, passou 4 anos, acabou, saiu e então, etc. Você fala em conjuntura, os problemas estruturais. Os planos são para curto prazo. Sim. E promoção e prevenção são para médio e longo prazo. Então, o que você vai ter de economia a longo prazo é muito maior em relação à sua aplicação em curtos períodos para resolução de problemas que são constantes. Agora, você falou a questão de gestão. Um pouco me assusta as questões políticas da saúde.
Muito se usa a questão da saúde como palanque político, como alavancagem política, e eu vejo muitos gestores prometendo trazer hospital, abrir hospital. Isso não gira em torno do irresponsável? Eu acho que assim, você tocou num ponto fundamental, João, porque a gente, enquanto orientadores, fiscalizadores, etc., essa carga de suporte que a gente dá para os municípios é inclusive em como pensar o seu sistema local para o que realmente o seu município precisa. Porque se a gente pensar nessa lógica de custo-efetividade para tudo, se você monta um equipamento de saúde que ele vai ser pouco utilizado, pouco custo efetivo, você criou um problema para a administração pública local em que ele vai ter um acúmulo do endividamento público dele a longo prazo, que você de fato está fazendo um mal para aquela população e não um bem em tentar ofertar de forma imediata determinado serviço de saúde. Não só para ela, porque quando você fala em espera pública, quando você põe alguma coisa aqui, você está tirando de outro lugar. Exato. Com relação ao SUS, não posso deixar de perguntar, já que são críticas dos outros setores, você acha que o SUS funciona ou ele é mais utópico que real? Pois é, eu acho que a gente tem que conhecer os outros sistemas no mundo para poder estar falando do sistema do Brasil, né? O Brasil, em termos de países que têm sistemas universais, como o SUS, a gente pode falar que a custo-efetividade é uma das melhores. Por quê? Se a gente for comparar com Canadá, Espanha, outros países que têm sistemas universais, eles investem muito mais em saúde pública para ter resultados parecidos do que o Brasil. Então o Brasil tem que sim aumentar o seu plano de investimentos, investir em gestão pública e fazer os ajustes que o sistema do Brasil tem que sofrer para ele poder continuar andando, do que ficar julgando. Tudo bem que assim, na idade que ele está, o pessoal começa a perguntar, né? Será que é bom, será que é ruim e tal? Mas a gente tem que ter uma série de outras informações comparadas a países que fazem a mesma proposta de investimento em sistema público, para a gente saber quais foram os problemas que eles tiveram, na idade que o sistema estava, né? Quais foram os caminhos que eles tomaram, para que a gente entenda o nosso problema e tenha soluções melhores para ele no futuro. Você vislumbra um futuro melhor para a saúde pública? Sem dúvida, acho que é uma questão que a gente tem que acreditar, porque o Brasil é um dos países que tem as maiores iniquidades sociais do mundo. Se a gente se a gente no futuro tiver um país com um SUS menor ou pior do que ele é hoje, a gente terá um país muito mais pobre, muito mais doente, com muito mais pessoas necessitadas, morrendo por causas primárias e causas que a gente conseguiu reduzir nesses anos, do que a gente tem agora. Jean, muito obrigado por sua participação, foi extremamente esclarecedor. Finalizamos aqui mais um Entre Linhas, esperamos ter alcançado nosso objetivo, que é levar a informação para vocês. E com o superintendente aqui na espera de uma saúde pública melhor.